A discussão sobre o autismo, voltaremos sempre a falar sobre o cérebro da pessoa com autismo. Na aula de hoje, não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre a alimentação da pessoa com autismo. A gente vai falar sobre seletividade alimentar, sobre intolerância alimentar, mas sempre vamos fazer referência à aula sobre o cérebro da pessoa com autismo. Não tem como a gente explicar esses conteúdos sem relembrar que o cérebro da pessoa com autismo é um cérebro diferente. E que esse cérebro, ele tem dificuldade de processar as informações não pela questão do raciocínio, não em níveis de inteligência, mas sim em questões funcionais, em questões sensoriais. Receber todas essas informações sensoriais, fazer com que todos esses sensores que estão ao redor do ser humano, do indivíduo, que chegam através dos sentidos ao nosso cérebro, precisa ser executado todas essas informações de uma forma muito sincrônica e que o cérebro da pessoa com autismo faz de forma diferente. Aqui na alimentação, o que é alimentação? A alimentação humana nada mais é do que a ingestão de um alimento que está fora do organismo humano e vai entrar no organismo humano através da boca e que essa boca ela vai mastigar esse alimento, ele vai quebrar esse alimento em partículas menores. Essas partículas menores, elas vão ser deglutidas e aí passam por todo um processo de transformação que vai, né, todo o aparelho digestivo para serem transformados em vitaminas, proteínas e etc. do nosso organismo. E aí vai alimentar o nosso organismo para que ele funcione, né? O nosso combustível. O alimento é combustível, assim como o oxigênio também é um combustível para o nosso organismo. Olha só, quando eu pego um alimento, seja ele qualquer alimento, líquido ou sólido, esse alimento ele precisa ser introduzido na boca. Na nossa boca, a gente tem aqui um órgão do sentido, que é a nossa língua. A nossa língua, ela tem, né, o gustativo. Ela tem as glândulas que vão aí fazer esse processo, que nós chamamos de sabor, sentir os sabores. Então, é na nossa língua que a gente vai ter a percepção do salgado, do doce, do amargo. Então, todo alimento tem um sabor. Todo tipo de suco, de líquido. O único líquido que nós estudamos que ele é insípido, né? Que ele não tem sabor, é a água. Mas vocês sabiam que até a água, para uma pessoa com autismo, ela tem sabor. A pessoa com autismo, ela tem dificuldade de comer esse alimento, não somente pelas dificuldades de processar esses sabores, mas até mesmo as texturas. Quando a gente toma o suco, come uma fruta ou qualquer tipo de alimento na nossa mastigadura, a gente está fazendo esse processo de quebra, mas a gente está lidando com texturas diferentes. Cada fruta, cada alimento, cada grão, cada tipo de alimento, a carne, o cereal, todos eles, vegetais, frutas, todos possuem um tipo de textura diferente. Como eles vão ter sabores diferentes, cheiros diferentes. Normalmente, nós, seres humanos, não gostamos de todos os tipos de alimentos. É normal não gostarmos mais desse ou daquele, ou não gostarmos de jeito nenhum de algum tipo de animal, ou tipo de alimento, né? Seja animal, seja vegetal. Seja porque a gente não gosta do cheiro, do sabor, né? Ou mesmo por uma questão ética, né? Como a gente tem o veganismo, as pessoas vegetarianas, por uma questão ideológica. Mas o que acontece? Quando eu como um alimento, quando eu bebo, né,
ou em giro, seja esse alimento líquido ou sólido, esse alimento, ele passa por esse processo sensorial de texturas, de sabores e de cheiros. E todos nós, pessoas tipicamente normais, vamos engolir este alimento de uma forma prazerosa, degustando esse alimento, sentindo o prazer de comer a maçã, de comer um pedaço de caju, de comer um pedaço de melancia, um pedacinho de doce, e vamos degustar, né? A palavra degustação vem disso, né? Desse prazer de que eu vou sentir dos alimentos do doce, do amargo, do azedo. Mas o cérebro típico consegue fazer essa diferença e organizar essa diferença a ponto de eu identificar cada sabor e de eu degustar esse sabor sem que esses sabores e texturas e cheiros não me irritem. Raramente a gente tem ali uma fruta, um alimento aqui e acolá que eu não gosto do cheiro, do sabor. Mas quando a gente está falando do cérebro autista, não acontece assim. É o contrário. Enquanto no cérebro típico nós vamos ter exceções, é aqui e acolá uma fruta, algo que vai te incomodar, no cérebro atípico a gente vai ter uma grande dificuldade de processar essas informações sensoriais. E aí a gente vai encontrar a seletividade alimentar. E o que é essa seletividade? É uma seleção de alimentos que a pessoa com autismo ela vai se sentir mais confortável e ela vai evitar todos os outros tipos de alimentos para evitar as sensações ruins que esses alimentos provocam. Vamos pegar aqui, se você já comeu, por exemplo, uma folha de couve, né? Vamos dizer, ela sem nenhum tipo de molho, sem nada. Pode ser que para alguém seja super saborosa, mas para outra pessoa, a pessoa vai dizer, ai, eca, ui, não. A mesma coisa acontece, por exemplo, com limão. Tem gente que adora comer o limão espremido na comida, outros se arrepulam só de pensar. Tem gente que gosta de beber o café sem açúcar, a outros só de pensar em um café sem açúcar, não desce, não. A pessoa com autismo, ela tem uma grande quantidade, né, de enorme de alimentos que elas não conseguem processar essa informação. E aí, quando esse alimento é ingerido, a quantidade de informações para ser processadas fazem com que o gosto desse alimento chegue até ser insuportável. A gente recentemente viu uma palestra de a pessoa com autismo, né, a Fernanda, ela dizendo que não consegue beber água. Ela já teve fase na vida dela que não bebia água de jeito nenhum, né? Sempre substitui com um chá, com uma outra bebida, e olha lá, tem tempo que passa bebendo só um tipo de bebida. Vai tentando inserir ali a água de alguma forma. E se a gente pensar, poxa, mas água, a gente não estuda que água não tem sabor. E aí, o que é que eles explicam? É que tudo aquilo que possa agregar água, até o cheiro da geladeira, que onde fica a água, atrapalha. Por quê? Nós já estudamos. Pense num cérebro que precisa processar o cheiro, o sabor, tudo ao mesmo tempo, e que para ele pode ser muito irritado. Então, a maioria vai fazer o quê? Vai selecionar aqueles alimentos que, de certa forma, já são agradáveis ao seu paladar. E aí eles tendem a repetir esses alimentos, a não querer introduzirem na sua alimentação nenhum outro tipo de alimento que possam causar estranheza, que possam causar desconforto.
né? Não, a gente já é do ser humano evitar qualquer estresse, né? Então, eles também, tá bom? Então, isso é a seletividade alimentar. Então, essa dificuldade sensorial de processar todas essas informações do alimento. A intolerância alimentar é diferente. É uma reação orgânica do organismo contra um tipo de alimento. E aí, essa intolerância faz com que esse organismo, quando você introduz esse alimento, o teu organismo vai reagir de uma forma ruim. Por exemplo, provocando vômito, provocando diarreia, provocando dor de barriga, né? E isso é também comum nas pessoas com autismo, deles estarem com diarreia, com muitas cólicas intestinais, e aí até a família descobrir o que está causando, que alimento é, o que está acontecendo, pode sim ser uma intolerância alimentar. Por isso que é importante o indivíduo ter um acompanhamento nutricional, né, com o nutricionista, porque é muito comum a pessoa com autismo ter algum tipo de intolerância, algum tipo de alimento ou um componente desse alimento, como, por exemplo, o glúten, né? É muito comum. São dois alimentos que normalmente se evitam nas pessoas com autismo. É o glúten e a lactose. Né? Então, se sabe, se há estudos que mostram que uma alimentação da pessoa com autismo sem esses dois elementos, eles vão ter uma flora intestinal que vai funcionar melhor, eles vão ter um rendimento orgânico melhor. Bem, mas se essa criança só come o mesmo alimento, eu vou deixar ela comer o mesmo alimento, a indicação é sempre fazer com que ele experimente coisas novas. Sempre incentivar. Não é fácil, eles são muito resistentes, mas é sempre importante motivar, mostrar que existem outros alimentos, fazer com que eles experimentem outros alimentos, até para que eles tenham, dentro da nutrição deles, vários aspectos. A gente precisa de minerais, de ferro, de vitamina, de proteína, de carboidrato, de açúcar, né? A gente precisa de tudo um pouco, a gente não precisa do excesso, mas a gente precisa de um pouquinho de tudo. E aí, muitas vezes, esse indivíduo termina ficando debilitado em alguma área, como ferro, por exemplo, por vitaminas, fica uma pessoa anêmica, porque só come o mesmo alimento. Só come. E aí, quando esse alimento é um alimento rico só em açúcar, por exemplo, ou já vi crianças que só comem nuggets, ou já vi crianças que só comem macarrão, né? Então, isso é claro que a escola termina sendo impactada por isso, porque esse indivíduo come também na escola, ele traz o lanche da escola, né? Então, isso tem que ser conversado com a família, tem que saber se esse indivíduo faz algum tratamento para fazer esse acompanhamento sobre alimentar. É importante que o cuidador saiba disso, que ele não pode. A gente fala que ele tem que tentar, mas tem que ter muito cuidado nesse tentar, porque também tem as intolerâncias, isso deve estar na ficha da criança da escola, o cuidador precisa saber. Quando a gente está falando de crianças, a gente sabe que eles tendem a trocar o lanche, e a criança com autismo, assim, dependendo do nível de suporte, ela pode comer o alimento do outro colega, isso é muito comum, principalmente na educação infantil. Às vezes a outra criança já trazer e botar na boca da outra criança, né? E a criança com autismo, independente do nível de suporte dela, é uma criança. Então, não quer dizer que isso não aconteça, que essa troca de alimento não aconteça. Por isso que é importante que o cuidador saiba se essa criança tem algum tipo de intolerância. Isso é um aspecto muito importante, gente. Acho que a maioria das escolas tem isso como lá, como quesito na ficha de matrícula. Se não tem, coloque. Porque isso é uma informação muito importante. A gente sabe que uma criança com intolerância, com alergia, né, elas podem desencadear um ataque, um problema muito maior,
é comum as crianças com autismo a desenvolverem períodos de diarreias e maioria das vezes está ligada à alimentação desse indivíduo. Tá bom? Então, o cuidador, né, na aula sobre cuidados, a gente vai voltar a falar sobre alimentação, tá bom? E aí a gente volta a falar desse aspecto. Por enquanto, eram essas informações que eu queria passar para vocês, tá bom? A gente se vê na próxima aula, tá? Vamos lá!